Salve, salve, galerinha do ensino médio. Entramos agora em equações exponenciais, jovens, ó. Perceba que aqui eu tenho vários tipos de equações, onde ele pede para você resolver as equações exponenciais. Nesse caso, nós temos dois tipos de equações que equivalem ao primeiro caso. Lembram? O primeiro caso é o quê? Quando tem uma base em cada membro. Então, o certo aqui é você já igualar suas bases, tá? Então, por exemplo, aqui, eu sei que 0,1 é 1/10, dá para colocar na base 10. E o 100 é 10 ao quadrado, dá para colocar na base 10 também. Então, vamos trabalhar com essa perspectiva já, ó, de colocar na base 10. Então, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E repito os expoentes, menos 3x mais 7. Que é igual, 100 na base 10 é 10 ao quadrado, certo? Trabalhando com o primeiro membro, mandando 10 para cima, vai ficar 10 elevado a menos 1. Coloco parêntese e coloco menos 3x mais 7, igual. Repito o segundo membro que já está irredutível, não precisa mexer mais, tá? Você só tem que esperar o desenrolar do primeiro membro. Então, vou repetir o 10 e fazer a multiplicação distributiva. Menos 1 vezes menos 3x vai dar 3x positivo. Menos 1 vezes 7 vai dar menos 7. Tudo isso igual a 10 elevado a 2. Agora sim eu posso cortar as bases. Eu terei 3x igual a 2 mais 7. Passei o 7 para lá positivo. Onde o x será 2 mais 7 é 9. Tudo que está multiplicando passará dividindo. Portanto, x, a sua resposta final será a divisão. 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, a sua solução é 3 nessa equação. Beleza? Tranquilo. Vamos então agora para o item D. O item D, você trabalha com 7 e 343. Certeza que o 343 dá para colocar na mesma base, ó. Como que você sabe isso? Vamos decompor então para descobrir, ó. 343 por 7, você vai dividir, vai dar 49 por 7, 7 por 7, 1. Então, ó, 343 é a mesma coisa que 7 ao cubo. Então, aqui eu vou repetir o 7, que já está irredutível, elevado a 5 menos x, igual 1 sobre 7 ao cubo. Mas para ser a mesma base, eu tenho que mandar ele para cima, e automaticamente eu mudarei o sinal. Vou repetir o primeiro membro, 7 elevado a 5 menos x, igual a 7 elevado a menos 3. Bases iguais, não tem nada para multiplicar, eu já posso e devo cortar. E aí, eu trarei o menos 3, que fica mais 3 para a esquerda, e mandarei o menos x, que ficará mais x para a direita. Portanto, seu x é 5 mais 3, 8. Solução, resposta é 8. Tranquilos? Então, isso foi o exercício 1D. Agora, vamos para o exercício 2. O que é o exercício 2, Alessandro? É um sistema de equação, jovem. Olha só. Ele pede para resolver o sistema de equações exponenciais, das equações exponenciais. Então, isso é a letra A. Você tem aqui, então, 5 elevado a 3x mais 2y, que é igual a 1/5, e 3 elevado a x menos 9, que é igual a 9. É a mesma coisa que você está resolvendo a equação exponencial separado, gente. Então, ó, vamos reescrever e, primeiramente, igualar as bases. Esse é o primeiro passo. Então, ficará 5 elevado a 3x mais 2y, que é igual a 1/5, aqui está elevado a 1. Se eu mando para cima, fica 5 elevado a menos 1. Propriedade de potenciação, tá? Repito, 3 elevado a x menos y, que é igual a 9
3 na base 9 é 3 ao quadrado. Portanto, ó, chegou em bases iguais, eu posso e devo cortar e vou reescrever um sistema. Um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y. Aí você tem o livre arbítrio de trabalhar com método da adição ou método da substituição, você que sabe, tá? Então aqui eu posso trabalhar com o método da adição, ó, eliminando, tá mais fácil aqui eu eliminar o y, porque o oposto de 2 é menos 2, e aqui já tem menos, ó. Então é só multiplicar a segunda equação, lembrando que essa aqui é a primeira, e essa aqui é a segunda equação por 2. A primeira, repita, 3x mais 2y igual a menos 1. E a segunda é o que? Você fazer o chuveirinho multiplicando tudo por 2, dobrando. 2x menos 2y igual a 4. Adição, calculando termo por termo, ó, 3x mais 2x, 5x, 2 menos 2, 0. 4 tira 1 é 3. X é igual a 3 quinto. Então, ó, você tem que sua abscissa aqui é 3 quinto, mas falta achar a ordenada. A ordenada é y. E tá mais fácil você substituir aqui, ó, na segunda equação, ó. Você já tem o valor de x, então vai ficar x menos y igual a 2. Substitua x por 3 quinto menos y igual a 2. Manda o 2 para a esquerda e o x para a direita, que ficará 3 quinto menos 2 igual a y. Aqui você pode, em vez de tirar MMC, ó, multiplicar cruzado. E o resultado vai diminuir por 3. Lembrando que o 5 permanece, tá, gente? Isso é a mesma coisa que você tirar MMC. Então 5 vezes 2 é 10, que fica à direita, né? Repita o menos e repita o 3. E o 5 repete embaixo. Tudo isso é igual a y. 3 menos 10 vai dar y igual a menos 7 quinto. Portanto, você tem duas respostas em fração, né? A solução é 3 quinto, que é a abscissa, e menos 7 quinto, que é a ordenada. Tranquilos? Maravilha! Vamos andando. Eu tenho agora aqui vamos entrar no exercício 4, gente. Olha só o exercício 4. Ele está na página 62, tá? Ele é um exercício em forma de função, que envolve uma contextualização e, claro, que vamos deparar com uma equação, tá? Então, aqui nós estudaremos equação e função. A população de determinado país daqui a T anos, em milhões de habitantes, é estimada pela fórmula P em função de T igual a 5 vezes 3 elevado a 0,025T, em que P0 é a população atual. Então, vou colocar esses dados, tá? Eu tenho aqui o exercício 4. P em função de T igual a 5 vezes 3 elevado a 0,025T, onde T é incógnita em anos e P a população, que está em milhões de habitantes, tá? Uma coisa importante que ele colocou, se o P é 0, vai ficar, no caso, é a população atual, tá? Então, a expectativa aqui é você descobrir sempre maior que 0. Então, no item A, ele quer saber o seguinte, ó. Considerando que a estimativa se confirme, daqui a quantos anos, no caso T, né? A população desse país será de 45 milhões de habitantes. Então, ele nos deu aí que 45 milhões, colocando aqui do lado do tablet, 45 milhões é o P, tá? Então, 45 milhões é o P.
É só você substituir na função, ó. P igual a 45 milhões, igual a 5 vezes 3 elevado a 0,025t. Perceba que nós temos que descobrir o t em anos. Para você deixar um membro em cada, uma base em cada membro, o que está multiplicando pelo expoente da incógnita, a base que tiver, o valor que tiver multiplicando pela base da incógnita, você passará dividindo. Então, quem está multiplicando por 3 aqui é o 5. Então, o 5 passará dividido por 45, que ficará somente a base 3 elevado a 0,025t. É assim que você começa a deixar uma base por membro, tá? 45 dividido por 5 é 9, igual a 3 elevado a 0,025t. O 9 dá para colocar na base 3, não dá? Então vai ficar 3 ao quadrado e 3 elevado a 0,025t. Entre bases iguais, você pode e deve cortar, ficando 2 sobre 0,025, que é igual a t. Tá? Eu passei já dividindo direto e formei isso aqui. Para você dividir 3 casas, eu tenho que tirar a vírgula, né? Para tirar a vírgula eu tenho que dar 3 casas. Então vai ser 3 zeros no dividendo, ficando 2.000 por 25. 200 por 25 dá 8, para 200 nada, abaixo 0, 0 dividido por 25 é 0. Portanto, em 80 anos, ele chegará a essa população, ó, de 45 milhões de habitantes. Tranquilo? Isso foi o item A. Virando a folha aqui, vamos continuar na página 62, tá? Página 62. O item B, onde ele já dá o seguinte, que a raiz quadrada de 3 aproxime a 1,73, tá? Então aqui eu terei, ó, lendo aqui o exercício, usando a aproximação de raiz quadrada de 3 igual a 1,73, qual será a população do país daqui a 60 anos? Então agora ele deu o 60 como t. Então vamos deixar aqui no canto. O t é igual a 60 anos. Caso você veja, com certeza você verá, a raiz quadrada de 3 é aproximadamente esse valor. E vamos substituir na fórmula os valores que ele nos deu, ó. PT igual 5 vezes 3 elevado a 0,025t, onde o P é o que eu quero descobrir quando t for 60 anos. Então, P de 60 é igual a 5 vezes 3 elevado a 0,025 vezes o t, que é igual a 60. Ficará P de 60 igual 5 vezes 3, 0,025 vezes 60. Multiplicando aqui eu terei, ó, 3, 15, 1. Eu terei 1,5, gente. Então, aqui o resultado dessa multiplicação dá 1,5. Mas, Alessandro, onde que eu vou arranjar o raiz quadrada de 3? Lembrando que a raiz quadrada de 3, gente, ela pode ser 3 elevado a meio. Lembram disso? Então, aqui o que eu vou fazer para isso ficar com 3 elevado a meio? Eu vou reescrever o 5 vezes 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a meio. Lembra? Repete a base, somos expoente, vai dar 1,5. Então, isso é a mesma coisa que isso. Eu só fiz essa manobra para estar substituindo o 1,73. Então, ficará P de 60 é igual 5 vezes 3 dá 15, vezes... Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. E qual que é a raiz quadrada de 3? É 1,73, ó. Então vai ficar 15 vezes 1,73. Se quisesse fazer direto sem problema.
Eu terei aqui, ó, 1,73 por 15, chegaremos a 5, 36, 8, 3, 7, 1, 9, 15. Você tem aproximadamente 25,95 milhões de habitantes, será daqui a 60 anos a população, tá? Então, gente, equações, a primeira parte é essa, e agorinha terá a segunda parte, tá bom? Abraço.